Estamos iniciando mais uma semana de Esporte Mais, ao meu lado Pedro Paes. Vamos falar de Brasileirão, Fogão Líder, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana e, lógico, do esporte nas cidades. Tudo isso agora no Esporte Mais. Ô Pedrinho, não vamos ficar de muito papo aqui na bancada, não. Vamos direto aí pro Campeonato Brasileiro, que foi movimentado. E começamos aí pelo Fluminense, porque o Flusão jogou às 4 da tarde de sábado, ganhou de 1-0 do Santos. O Fluminense não está jogando aquele futebol que já jogou, mas, felizmente, para a torcida tricolor, pelo menos venceu e está batendo na porta do G4, está pertinho ali, está na pré-Libertadores e com chance de brigar para ficar entre os 4 primeiro, pelo menos. O que você achou do jogo do Flusão? Maurício, o Fluminense, né, deu uma queda muito acentuada e eu acho hoje que o Santos está naquele bolo ali de brigar para não descer. Time muito fraco, apesar de uma garotada aí, centroavante muito bom. Mas o Fluminense, apesar de continuar com o mesmo esquema de jogo, parece que perdeu a força de ataque. O que a gente pode destacar desse jogo? O Fluminense, no primeiro tempo, perde um pênalti, né, com o Léo Fernandes. Foi muito perguntado, né? Eu falei, não, o batedor de pênalti oficial é o Ganso, depois tem não sei quem, depois tem o Cano. E ele se achou que estava bem, foi bater, e isso complica um pouco, né? Eu acho que tem esse negócio, eu tô bem, vou bater. Tem que bater o cara que treina lá todo dia, que faz. Mas também não muda muito, o Cano, né? Salvando aí o Fluminense. O Fluminense teve 8 finalizações no gol, o Santos só 2. Tô achando o time do Santos muito fraco e vai brigar ali embaixo, apesar de oscilação, né, durante o campeonato, mas estou achando o Santos muito fraquinho. O Fluminense fez o papel, deu para o gasto, hoje está em quinto lugar com 28 pontos, dá para brigar ainda por muita coisa, mas vamos ver mais aí para frente. O Pedro, seguindo na sequência mesmo aqui dos jogos desse final de semana, e aí a gente chega no horário aí, depois do jogo do Fluminense, teve o jogo do Vasco. Corinthians 3, Vasco 1. É difícil falar, né? O que você consegue falar do Vasco que se aproxima do final do primeiro turno com uma campanha tão pífia que não dá esperança nenhuma ao torcedor vascaíno de que haja força para conseguir reagir ainda nesse campeonato. Eu acho que o Vasco agora luta pelo menos pela dignidade, né? Porque a média do Vasco vai levar a ser uma das piores campanhas da história dos pontos corridos se o time não reagir, né? O Vasco, falta de planejamento, tá no buraco que está, né? Agora correndo atrás aí de reforço para ver se faz alguma coisa. Agora com 9 pontos, com o turno quase acabando, é muito difícil. Eu me lembro não me lembro da campanha, o ano, mas que contrataram o Nenê, coisa e tal, que o Vasco foi muito bem no segundo turno, mas não desceu porque não tinha ponto no primeiro turno. Então o jogo aí, o Corinthians passeou, 3-1, o Vasco às vezes mostra alguma evolução, vamos também dar um créditozinho. O Corinthians, claro que dominou a partida, com o Maicon, Yuri Alberto, Roger Guedes fazendo um gol de pênalti ridículo, né? Zagueiro dá carrinho com os braços levantados, parece até negócio de aposta de jogos, parece que tá comprado, tô só brincando, tá? Mas é muito, sei lá. Eu, às vezes, eu olho e não dá nem para falar, vi o jogo fraquíssimo, sem destaque, o Vasco não consegue segurar a bola. Tem lampejos de alguns minutos de um bom futebol, mas é muito difícil a situação do Vasco, se complicando cada vez mais, e não tem jogo fácil, não tem. Pega o Bragantino, pega o Cuiabá e vai ficar aí enrolado cada vez mais. Os times lá de baixo também
reagir igual o Curitiba, o Goiás já deu uma melhorada. E eu não sei como é que o Vasco vai fazer. Vai ter que ganhar todos os jogos do segundo turno? É uma pergunta que eu faço e eu não vejo saída. Eu não vejo. Já vai contratar mais 7, 8, 20 jogadores até você colocar um time competitivo, treinado, para colocar no segundo turno. Vai dar tempo. Não dá tempo, não. Porque os outros times também evoluíram. Alguns vão oscilar, mas o Vasco também vai continuar. Vai perder algumas partidas, vai empatar outras e sabe lá Deus quando vai ganhar. Então é isso, só lamentar essa campanha pífia do Vasco e sei lá, eu acho que já nem dignidade vai conseguir. Bom, ainda falando de Brasileirão e do dia de sábado, né, já à noite, um jogo sensacional entre Atlético Mineiro e Flamengo, e o Arrascaeta se confirmando como carrasco do Galo desde os tempos que ele veio para o futebol brasileiro no Cruzeiro, né? E um jogador diferenciado hoje no futebol brasileiro, né? Um daqueles caras que fazem a diferença em poucos minutos em campo, né? Concorda? O que você fala aí dessa virada incrível do Flamengo sobre o Galo? Rapaz, o Flamengo é um caso sério, né? Jogo aí virado em cima do Galo, lá em Minas, gol do Paulinho, do Arrascaeta e do tão contestado Wesley, né? O jogo foi um jogo que começa difícil, né? O Gabigol ainda perdeu um golzinho ali aos 14 minutos, mas com o desenrolar da partida, o Galo continuou apertando, o Hulk jogou na trave e algumas chances do Atlético Mineiro, mas segundo tempo entra o Arrascaeta, que o Sampaoli tá mexendo muito no time, até para descansar, né? E o Arrascaeta é o cara, é aquele 10 antigo que encontra o companheiro na hora certa, bate falta, aí faz um golaço de falta e o contestado Wesley vai lá e ainda vira o jogo. O Flamengo é aquele time que parece que a qualquer momento pode estar perdendo, vai fazer o gol, vai ganhar o jogo. Joga tranquilo, indo tocando a bola, partidaço do Flamengo. Agora vamos lamentar, né, o episódio do Pedro, uma coisa muito chata, sendo agredido pelo preparador físico, né, da equipe do São Paulo, o Pablo Fernandes. Um momento bacana do Flamengo, aconteceu um episódio desse que vai causar crise, né? O Pablo Hernandes vai ser desligado, né, da comissão, o São Paulo continua, mas vai ficar um clima horrível, né? O Pedro vai ser punido também, porque não quis aquecer, e o Pedro tá contestando aí, falando que tá sendo colocado de lado. É confusão, no Flamengo, quando não tem confusão fora, eles arrumam dentro do campo. Mas quanto ao Flamengo, muito bem no campeonato, né? Não tem o que contestar. Na vice-liderança aí com 31 pontos. Na frente do Palmeiras com 31 também, e o Grêmio com 30. E vamos ver, né? Se o Botafogo não pode perder o foco. Tem muitos jogos ainda e pode complicar. E o Fogão líder, hein? Em determinado momento, né, o Coritiba jogou bem no primeiro tempo, e de repente teve aquele gol que seria da virada, mas que foi bem anulado, porque, pelo menos na minha opinião, porque houve a falta no Tietê, como o gol do Galo contra o Flamengo deveria ter sido anulado na origem do lance por causa da falta do Paulinho, né, que acabou fazendo a falta e fez o gol. Mas voltando ao jogo do Botafogo, o Botafogo não vinha tão brilhante, mas depois simplificou o jogo, né? Tornou fácil um jogo que parecia muito difícil. Vitória de líder, vitória de campeão, cedo ainda, tem muita rodada, mas a cada rodada o Botafogo vai se confirmando como uma realidade, né? O Botafogo é dono da situação, né? Parece que a qualquer momento vai resolver o jogo tranquilamente. Joga um futebol que eu já falei, né? Parece um híbrido do futebol praticado pelo Fluminense lá do começo, com muito mais velocidade, com ataque, sabe, fulminante.
Botafogo 4-1 no Curitiba, Tiquinho Soares com 2 gols, Gustavo Sauer com 2 e um golaço do Bruno Gomes pelo Curitiba, né? O Curitiba até começou bem, fazendo jogo duro, foi anulado um gol também do Curitiba, né? Parece que deu uma batida no time, mas o Botafogo é dono da situação. Eu dou um destaquezinho aí pro Vitor Sá, que sei lá, joga muito, ele entra, ele assistência, ele batalha e ao final do jogo, acho que foi o Tiquinho Soares, deu entrevista, falou que a entrega do time, além do esquema tático, né, de estar dando tudo certo, tudo maravilhoso, mas a entrega dos jogadores, você vê o Eduardo, o Sá, o Tiquinho Soares na cabeça da área defendendo, todo mundo se ajudando, então tá maravilhoso. E é aquela coisa, não oscila, né? Eu acho que tem 2 times no campeonato que não oscilam, que é o Botafogo e o Vasco. O Botafogo ganhando e o Vasco perdendo. Mas isso é papo para outra hora. Então o Botafogo aí segue, né? Pô, com 43 pontos, tá colocando frente, tá decidido? Não, tem um turno inteiro, ainda tem 2 jogos, né, para acabar o primeiro turno, e o Botafogo segue em frente aí, só alegria o Botafogo. Bom, vamos aos outros jogos da rodada, né? Então, sábado, Fluminense 1, Santos 0, aí o Internacional tomou a virada em casa do Cuiabá, do Daverson. O Cuiabá, surpreendendo, está em 9º lugar com 25 pontos. Na Liga Arena, lá em Curitiba, jogaço entre Atlético Paranaense e Cruzeiro, 3-3, com destaque para o estreante Arthur Gomes, que marcou 2 gols do Cruzeiro. Aí Corinthians 3, Vasco 1. O Fortaleza vem numa sequência muito ruim, com 4 derrotas nos últimos 5 jogos, perdeu em casa para o RB Bragantino, que na contramão disso vem aí brigando e está hoje na fase, ali na zona da pré-Libertadores. Atlético Mineiro 1, Flamengo 2, São Paulo e Bahia, isso já na rodada de domingo, pela manhã ficaram no 0-0, São Paulo não deslancha, fica ali numa posição de meio de tabela, né, na 8ª colocação, mas ainda brigando, ainda sonhando com Libertadores. O Fogão 4-1 no Curitiba, o América Mineiro ao lado do Vasco, parece um time fadado ao rebaixamento. O Palmeiras, que vinha um tempo aí de maus resultados, goleou por 4-1 e voltou ao G4 da competição. Fechando a rodada, o Goiás teve um pontinho que conseguiu aí o manter fora da zona de rebaixamento ao empatar em casa com o Grêmio. O Grêmio, com esse resultado, caiu da vice-liderança para a 4ª colocação. Bom, vamos aqui rapidamente falar de notícias da cidade. E o Rio das Ostras Soccer Camp, o meu amigo Pedrinho, que marcou o final de semana lá na cidade da Baixada Litorânea, terminou com o título para o time da casa. A garotada do Sub-17 da Prefeitura de Rio das Ostras ganhou a categoria na finalíssima que aconteceu no Centro de Treinamento Gilson Zaru, no Jardim Campomar. Foi difícil, foi nos pênaltis e foi o último jogo da competição que reuniu aí várias categorias e a gente vai tentar atualizar no próximo programa com relação a todos os resultados, né, das categorias. Bom, e ainda vale fazer mais um registro da passagem da Liga Nacional de Futebol por Guapimirim e destacar, né, que houve o torneio interregional, a Copa Serra Verde Imperial, e o time de Guapimirim acabou sendo o campeão. Então o Guapimirim deu show na organização, na torcida, que compareceu e animou a realização da rodada da Liga Nacional com a participação de equipes de grandes clubes como Botafogo, Vasco, São Paulo, Cruzeiro e outros, e também na realização da Copa Serra Verde Imperial com o título para o time da casa. A cidade de Teresópolis recebe na Casa de Portugal o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins,
nas categorias sub-14, sub-15 e sub-19. Estarão participando Casa de Portugal de Teresópolis, Casa de Portugal de Petrópolis, Esporte Clube Recife de Pernambuco e ainda o Clube Internacional de Regatas de Santos, no estado de São Paulo. As competições começam na quarta-feira, 9 horas da manhã, e estaremos acompanhando aqui em nossa programação. Vamos lá, Libertadores tem jogo bem de semana e já nesta terça-feira o Fluminense joga a primeira fora de casa contra o Argentino Júnior pelas oitavas de final. E na quinta-feira o Flamengo joga a primeira em casa contra o Olímpia. Pedrinho, o que você espera dos dois cariocas na Libertadores? Falando primeiro da partida de ida, né? O Fluminense jogando fora de casa e o Flamengo no Maraca. Maurício, começa aí, né, a estreitar a Copa Libertadores da América. O Fluminense, eu acho que vai ter problema lá na Argentina. O Argentino Júnior é um time médio, né? Mas jogando em casa eles dão tudo. É um jogo, aquele jogo famoso argentino, né? De muita garra, muita força física e pancada também, né? O Fluminense tem que jogar o futebol que praticava, esqueceu, ninguém mais faz nada, não, pode acertar. Deu uma descansada nos jogadores, rodou o elenco. Eu acho que é a hora do Fluminense começar a reagir. E esse jogo aí já sai até com empate de lá da Argentina, tá de bom tamanho. Quanto ao Flamengo, pega o Olímpia, que também é um bom time. Mas primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo muito bem, né? Apesar dessa crise aí com o Pedro, mas eu acho que isso não vai abalar em nada a estrutura do time. E o São Paulo deve colocar aí o time principal. Não vejo maiores problemas para o Flamengo. E tentar aí fazer um placar elástico para a partida de volta ter tranquilidade e se classificar. Mas eu vejo todos os dois aí com boas possibilidades de passar para a próxima fase, né? E de repente ter um Fla-Flu aí mais para frente. Bom, vamos aos outros jogos envolvendo os grandes do Brasil na Libertadores. Tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro jogo no Mineirão, o Galo atravessando um momento difícil, preciso da recuperação. O Atlético Paranaense vai até a Bolívia nesta terça-feira. Atlético Mineiro e Palmeiras é na quarta. Bolívar e Atlético Paranaense na Bolívia nessa terça-feira. Também nessa terça-feira teremos River Plate e Internacional. O Inter que não atravessa um bom momento. Trouxe o treinador Kudê de novo, mas ele não conseguiu ajeitar o time ainda. E a coisa está complicada pelos lados do Inter, que para piorar pega um adversário difícil que é o River Plate. O meio de semana tem também a Copa Sul-Americana. O Botafogo joga o primeiro jogo em casa contra o Guarani do Paraguai nesta quarta, dia 2, às 19 horas. Além disso, vamos confirmando os outros jogos dos brasileiros. O São Paulo joga a primeira fora de casa contra o São Lourenço. O Goiás fora de casa contra o Estudiantes. O Corinthians em casa com o News Old Boys. Tem o Fortaleza jogando no Paraguai contra o Libertad. E ainda América Mineiro e Bragantino. Bom, Pedrinho, agora a gente abre espaço aqui para falar dos clubes menores do Rio de Janeiro, Série A2, né, os times do Rio. Os times do Rio na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Quem traz é o amigo Gabriel Andreso, direto do site acessocarioca.com.br. Diga aí, Gabriel. Alô, Aragão, um grande abraço a você e a todos, chegando mais uma vez com o boletim do site acessocarioca.com.br, trazendo todas as informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. O que rolou nesse final de semana e o que vai rolar na semana que está começando. De imediato, a gente já começa com os resultados dos últimos dias, começando com o Campeonato Brasileiro da Série C. O Volta Redonda voltou a vencer no campeonato. Mais uma vez em casa, o time derrotou o Altos do Piauí no sábado à noite pelo placar de 2-0. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou aos 26 pontos
e momentaneamente está na terceira colocação na tabela de classificação. Pode perdê-la para o Brusque, que joga nesta segunda-feira à noite contra o São Bernardo, mas ainda assim terminaria, mesmo na pior das hipóteses, a rodada na quarta colocação. Lembrando que faltam 4 rodadas para o fim da primeira fase e o Voltaço está muito perto de garantir a sua classificação para a segunda etapa da competição. Não custa lembrar, o Voltaço que precisa ficar entre os 4 melhores para conseguir subir para a Série B do Brasileirão do ano que vem. Para isso, no entanto, terá que ficar entre os 8 melhores, por enquanto está em terceiro, e depois, na segunda fase, jogar em 2 grupos de 4 times cada um. No caso, vai ficar em um desses 2 grupos, e a partir de então é que os 2 melhores de cada chave se classificam para jogar as semifinais e estarão automaticamente promovidos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Competição essa que o Voltaço não joga há mais de 20 anos. Portanto, está aí perto de fazer uma campanha histórica a equipe do Sul Fluminense, mas para isso tem que não só se classificar, como manter a boa fase na segunda fase da competição. Já na Série B do Brasileirão, a Portuguesa não conseguiu a vitória. O time jogou fora de casa a primeira partida, o jogo de ida da segunda fase, a primeira de mata-mata da competição, e perdeu para o Operário do Mato Grosso pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo atacante Pablo, artilheiro da Série B com 12 gols e que jogou aqui no Rio de Janeiro na primeira parte do ano com a camisa do Audax, durante o Carioca da Série A. Agora, a Portuguesa volta ao Rio de Janeiro, joga no domingo da próxima semana no Estádio Luso Brasileiro e precisando vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar para as oitavas de final. Vitória por 1 gol leva a partida para os pênaltis. Agora, falando de Série C do Carioca, também neste domingo tivemos decisão, primeiro jogo da final da competição, lá em Xerém, no estádio de Los Lários. O Zinzani derrotou o São Cristóvão por 2-1. O Zinza, que chegou a abrir 2-0, com gols marcados pelo artilheiro Castro e também por Denilson, o São Cristóvão diminuiu já perto do fim do jogo através do atacante Santos. Com esse resultado, o Zinzani joga pelo empate no próximo domingo para ser campeão, enquanto o São Cristóvão precisa vencer por pelo menos 1 gol de diferença, também para levar a decisão para os pênaltis. Vitória por 2 ou mais gols dá o título ao São Cricri, jogo esse que acontece na Rua Figueira de Melo no próximo final de semana. Vale lembrar que os 2 times já estão promovidos, já subiram para a Série B2 do Campeonato Carioca. E para terminar, falaremos da Série A2 do Carioca, isso porque nesta quarta-feira tem a última rodada da competição na sua primeira fase, que define os 4 semifinalistas para a sequência desta Série A2. Lembrando que só o campeão sobe para a primeira divisão do estadual. Nesta quarta-feira, portanto, 6 jogos movimentam a rodada e serão os seguintes: Sampaio Corrêa e América, Maricá e Cabo Friense, Olaria e Petrópolis, Macaé e Arte Sul, Friburguense e Araruama e Resende e Americano. Estes 6 jogos definem quem se classifica para as semifinais e também o segundo time a ser rebaixado. Lembrando que neste fim de semana, o Friburguense derrotou o Resende por 1-0, conquistou sua primeira vitória na competição até o momento e acabou com todas as chances matemáticas do Resende de se classificar para a semifinal. Por enquanto, o G4 é composto por Olaria, Americano, Petrópolis e Sampaio Corrêa. No entanto, isso pode mudar e ainda podemos ter alterações, mudanças dentro dessa zona de classificação. Ninguém matematicamente garantido na semifinal e até o América, que estava até algumas rodadas atrás brigando para não cair, pode conseguir a classificação caso vença o Sampaio e caso o Arte Sul empate ou perca a sua próxima partida. Então vale ficar de olho, porque realmente são duelos muito importantes, inclusive na parte de baixo da tabela também tem muita emoção, com Macaé, Cabo Friense e Maricá lutando contra o rebaixamento, assim como Araruama, todos eles precisando vencer. Mas quem não vencer depende de outros resultados para evitar aí a queda para a terceirona. Então uma rodada que promete bastante e você vai ter todos os detalhes em tempo real no acessocarioca.com.br nesta quarta-feira a partir das 15 para as 3 da tarde. Outras informações você acompanha no nosso site. Valeu, Aragão. Grande abraço. E o Brasil entra na última rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina, com o jogo às 7 horas da manhã dessa quarta-feira, horário de Brasília, precisando vencer a Jamaica depois da derrota para a equipe francesa, né, por 2-1 na rodada anterior. O Brasil parou em 3 pontos, a Jamaica tem 4 e joga pelo empate. No outro jogo, a França é franca favorita contra o Lanterninha, time do Panamá.
Vale lembrar que até esta segunda-feira já tínhamos algumas surpresas na Copa do Mundo. No grupo A, classificaram-se Suíça e Noruega. No grupo B, Austrália e Nigéria, sendo eliminada a seleção do Canadá. No grupo C, classificaram-se Japão e Espanha. No grupo D, Inglaterra e Dinamarca. O grupo D e o grupo E ainda estarão sendo definidos nesta terça-feira. Já na quarta-feira será o dia das definições dos grupos F e G. E fechando a rodada de classificação, o grupo H na quinta-feira. Falando de Fórmula 1, repetitivo. O bicampeão Max Verstappen não largou na pole position, saiu na 6ª colocação, foi punido por trocar a caixa de câmbio do seu carro, recuperou-se em 17 voltas e ainda venceu o próprio colega de equipe da RBR, o Sérgio Pérez. Charles Leclerc, que saiu na pole position, ficou em terceiro lugar. Pedrinho, valeu, hein? Abraço. Valeu a dupla aí, Rodrigo e Marquinhos também. Abraço pro Márcio, família Grey presente, representada. E um grande abraço para você que nos acompanha aqui nos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Grande abraço e até o próximo. O estacionamento rotativo do Novo Promage vai iniciar sua fase final nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Os moradores da cidade que tiverem um veículo com placa de Teresópolis terão desconto de 30% na tarifa de estacionamento da zona comercial do município. Assim, o valor de R$ 2,50 por hora no período de 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, de segunda a sábado, para os moradores de Teresópolis será de R$ 1,75 hora. E atenção aqui, lembrando que o período mínimo é de meia hora, com cobrança fracionada, e que todas as vagas terão tolerância de cobrança de 15 minutos. E mais importante, não esqueça de instalar no seu celular o aplicativo do Digipare para facilitar os seus pagamentos. Você pode conferir mais informações no site do programa teresópolis.rj.gov.br/novopromage/rotativo. Prefeitura de Teresópolis, trabalhando para você.